3, 2, 1. Olá, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Falando de Obra, o seu podcast da arquitetura. Em cada podcast eu começo falando o real intuito de como nós criamos e para que criamos esse podcast. Foi justamente para dar voz aos profissionais da arquitetura, do design e da decoração, para ter essa troca de conhecimentos, experiências e, acima de tudo, gerar um conteúdo rico para vocês. E, em primeiro lugar, nós queríamos agradecer os nossos patrocinadores, a Cris Hair Eletrodomésticos, que desde a primeira temporada acredita na gente, então muito obrigado. E pela confiança, né? Acreditar no mercado local, no mercado cearense, que é um mercado que tem um potencial incrível. E hoje, nosso episódio está incrível. O nosso tema hoje vai ser Desvendando uma Obra de Luxo, que é uma casa de mais de 1.000 metros quadrados de área construída que nós vamos conversar hoje. E eu vou falar um pouquinho agora, uma pequena introdução de quem é a profissional, de quem é a nossa convidada hoje. Ela é uma arquiteta com uma trajetória de mais de 20 anos de mercado, que tem projetos emblemáticos, que um apartamento para um casal de médicos e para um empresário italiano, que foi um dos primeiros projetos dela, que seu trabalho ele foi notado em Cabo Verde, logo no começo da carreira, ter um projeto, ter reconhecimento internacional, ter sido notado fora, realmente já é um sinal que tem muito talento, né? Sabe para o que veio fazer. E tem vários projetos entregues, projetos de alto padrão. Ela foca no alto padrão e nós vamos tratar com ela hoje justamente desse projeto, que nós da Exclusive estamos fazendo toda a parte de tecnologia, que está sendo uma honra. E essa profissional é Eveline Sampaio. Muito obrigado, Eveline, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. De dividir sua vasta experiência de mercado, sua vivência conosco aqui. Nossa, quando fala 20 anos, eu fico, meu Deus, será que já tô ficando com cara de velha? Porque 20 anos. É porque começou novinha, precoce na faculdade, é um prodígio. Um bebê. Comecei um bebê. Então, Eveline, eu já fiz assim uma breve introdução de quem é você, da sua carreira, que é uma carreira bem notável na cidade, vários projetos fora também. Como eu falei aqui, esse projeto, o comecinho de carreira, um projeto que teve uma visibilidade internacional, isso é bem bacana. Agora você falasse um pouquinho de você, eu falei aqui, dei uma pincelada bem por cima e que você agora fosse um pouquinho mais a fundo de quem é a Eveline, como a Eveline atua no mercado local e no mercado também fora de Fortaleza. Sim. Então, né, eu sou uma pessoa comum, simples, que a primeira arquiteta da família, na minha família não tem arquitetos, não tem engenheiros, não tem pessoas ligadas ao mercado da construção, nem ao mercado imobiliário de forma alguma. E eu fui aquela pessoa que comecei a me destacar quando criança, aos olhos dos outros, não foi nem aos meus olhos, mas aos olhos dos outros, como aquela menina criativa, aquela menina desenhista, aquela menina artista. E aí eu acho que acabou que as pessoas me influenciaram para eu chegar onde eu cheguei, porque como diziam muito isso de mim, acaba que, né, a criança escuta e vai, será que eu sou isso mesmo? Aí eu resolvi testar. E foi a minha primeira e única escolha da vida, foi a arquitetura. Foi o único vestibular que eu fiz e nunca pensei em outra coisa. E deu certo, né? Porque às vezes tem pessoas que fazem ali depois uma mudança de carreira, É porque mas não é um talento, não é uma aptidão. Pelo que você está falando, foi algo que veio desde criança, que era um talento notado pelas outras pessoas, então você já tinha uma aptidão para aquilo. Eu acho que pode chamar de aptidão, porque eu vejo que a aptidão é quando você gosta daquilo que faz. Então, acho que o que traduz a aptidão para mim, assim, o significado, vocação, Sim. aptidão, é você gostar mesmo do que você está fazendo, né? Porque quando é um trabalho braçal, mecânico, forçado, não é legal nem para quem está fazendo, nem para quem está recebendo Sim. aquele trabalho, né? Aquele serviço. Então, eu gosto muito do que eu faço assim, com muita dedicação e foco, aquilo de tirar o melhor possível de cada oportunidade de projeto. Cada projeto é uma oportunidade nova, eu encaro como uma oportunidade nova de entregar o meu melhor para alguém, de fazer assim, como eu trabalho muito para famílias, né? Eu trabalho muito residencial, então cada projeto é a minha oportunidade de entregar para aquela família uma realização mesmo. Eu sei que se fala muito da arquitetura como realização de sonho, que isso já se tornou até clichê, eu realizo sonhos,
Mas sabe? Não Não tem deixa de como ser. fugir disso, porque quando você pega ali uma família que está desejando construir a casa da sua vida, né? Muitas vezes, quando alguém procura um arquiteto, já é para fazer assim, aquela casa para viver para sempre. Aquela casa tão sonhada, Ali planejada. reuniu recursos ao longo de décadas e agora a gente comprou o terreno, agora a gente vai construir a casa. Então, a expectativa em cima daquele momento é muito grande. E você ser envolvido nesse momento de mais alta expectativa de uma família é uma responsabilidade muito grande, Muito. emocionalmente. E aí vem a responsabilidade técnica. Então, você junta duas grandes responsabilidades, né, em cima de você profissional. É uma responsabilidade emocional, que você vai lidar com toda a expectativa de uma família, e a responsabilidade técnica de entregar o melhor, com o melhor custo-benefício, né? Você fazer com que o investimento daquela pessoa, que é alto, a gente está falando aqui de arquitetura de alto padrão, né? É um investimento alto, você direcionar aquelas centenas, aquela cifra milionária para o lugar certo. Sim. E aí isso também passa pelas mãos do arquiteto, essa responsabilidade. É uma responsabilidade grande. Financeira, né? E aí são muitas. Porque o cliente acredita em você. E Ele depois, se confiança. o resultado não é satisfatório, então vem um aquele desastre. peso daquele. É um desastre, porque eu lembro que eu já até comparei uma vez, dizendo que uma casa construída não é uma calça jeans que você compra, não gostei, eu vou e troco. Você não troca. É difícil você se livrar de uma casa mal projetada, até porque o mercado para absorver, para comprar aquela casa, vai ser difícil. Né? Eu não gostei, vou vender. Pode ser que muita gente não goste e você tenha dificuldade até de vender. É isso. Então, a casa bem projetada é uma casa que ela vai te realizar e no momento que você quiser passar para outra, você vai conseguir vender, né? Você vai conseguir liquidez naquele imóvel muito rapidamente. Pelo contrário, às vezes quando o projeto ele tem um êxito, é uma casa que chama a atenção, às vezes o cliente não está nem querendo vender, o morador chega um pouco na porta dele perguntando se a casa está à venda. Já tive clientes fazendo isso. Tive um cliente a proposta tão boa. Então, ele morou 1 ano numa casa projetada por mim, no Alphaville Eusébio, e choveram propostas, casa muito linda, e a casa foi vendida assim muito rapidamente, foi até para um famoso. E aí ele pensou, poxa, então é assim, quer dizer que se a gente tem um bom projeto, uma boa casa, a gente vende rápido. Aí ele gostou do negócio e entrou para o ramo. E aí ele me pediu outro projeto para poder construir e vender. Então passou que ele entrou para o negócio. E isso é comum. Às vezes tem clientes que nem entram para o negócio, mas só para aquela experiência ele fez uma continha. Eu gastei X, estão me oferecendo Y, estou lucrando tanto. Às vezes 3X oferecem, então, 4X. Já aconteceu o cliente de eu estar com a obra no meio. Nós estávamos executando a parte de tecnologia da obra. A obra tem sido nem finalizada ainda, 100%. E o cliente receber proposta de venda e ele vender. Nem chegar a ter o prazer de usufruir da casa. Aí é o resultado dos bons projetos, da boa infraestrutura, da boa solução tecnológica, né? Quando junta tudo. O resultado é esse. Aí alguém chega e eu quero pegar pronto, já está pronto, né? Não quero ter a dor de cabeça que a outra pessoa, estou pagando mais caro, mas eu estou livre da dor de cabeça. Porque a gente sabe que obra são inúmeros desafios. Desde a escolha do terreno, desde a escolha do profissional para fazer o projeto. Porque às vezes se uma escolha de um profissional é errado, pode dar tudo errado também. Então, para o cliente é um grande desafio. E para o profissional, quando aceita aquele desafio do cliente, ele tem um desafio dobrado. Que é a frase é clichê, mas vamos utilizar, de realizar o sonho. E além de realizar o sonho, que aquele projeto ele consiga se adequar à realidade da família. Porque uma casa familiar não é uma pessoa, raramente é um casal, sempre é uma família, são várias pessoas. E cada pessoa tem um gosto, tem um estilo, tem um desejo, tem uma vontade. Dificilmente, eu não sei se já aconteceu o caso de todo mundo querer a mesma coisa, eu acho meio difícil. Não, quando eu faço projeto de residencial, assim, para um casal e 2, 3 filhos, eu vou escutando cada um. Eu estava essa semana conversando com uma cliente que a filha dela já está
prestando vestibular. E quando eu fiz o projeto da casa dela, a filha tinha uns 9 anos. E aí eu lembrei, recordei assim, nossa, eu me lembro dela lá no escritório, a reunião Olha com só. ela, com a menina, com a filha de 9 anos. Ela, o que eu quero que meu quarto tenha, não sei o que eu quis. Era muito, muito legal a lista de desejos dela, né? E que eu tinha que atender. Sim. É um projeto para toda a família. Porque a criança de 9 anos, como você falou, ela vai crescer, ela vai virar um adolescente, vai E virar agora um ela está fazendo jovem. vestibular, já está lá, mas está lá na casa, no quarto que eu projetei. Então a gente já projeta, projetando o futuro também. Isso é importante. Isso é uma característica dos bons profissionais, que o projeto tem, essa frase é muito batida, é um projeto atemporal, é um projeto, mas é a verdade, tem que ser um projeto, porque um projeto de muito modismo, ele enjoa, ele cansa e Quando é feito para um momento ali da vida ali muito ligado a um hobby específico, você pegar uma criança que gosta muito de futebol, aí você fazer um quarto temático de futebol para aquela criança, daqui a alguns anos ela não aguenta mais aquilo. é isso. A gente tem que tentar entender, interpretar aquele desejo muito acentuado do momento, falando de qualquer idade, interpretar e você como profissional direcionar, orientar, né? Vamos fazer assim, vamos encontrar um meio termo. É uma obrigação profissional, né? A gente está ali enquanto arquiteto, não só para entender tecnicamente de projeto e obra, mas entender emocionalmente também as pessoas. É porque eu acho que vocês profissionais nas primeiras reuniões deve ser assim uma descarga de informação. Deve ser, eu quero isso, eu quero aquilo, eu imagino isso. E principalmente quando vem com algumas referências, eu quero igual isso daqui, abre o Instagram, eu quero desse jeito. Então, a gente tem que desenvolver ao longo dos anos, da experiência, né? Que aí esses 20 anos já contam ao meu favor, que é você ir percebendo nas pessoas, conhecendo diferentes temperamentos, né? Eu já estudei até sobre temperamento para poder entender cada um, classificar os clientes conforme os temperamentos deles. E a gente vai conseguindo identificar dentro de cada temperamento o que é que ele está dizendo por pura empolgação, o que é que dá para, que pode ser direcionado realmente para o projeto e o que é que pode ser orientado para um ajuste. Mas assim, como nós falamos, nós vamos desvendar uma obra de alto padrão hoje. Eu já dei um spoiler dessa casa que tem mais de 1.000 metros de área construída. No total é quantos? Quanto a metragem dela, lembra? É em torno disso mesmo, é De quase 1.000 que metros. cravado 1.000 metros quadrados construídos quando a gente soma a casa principal. Aí tem uma casa anexa, né, de hóspedes, que ela faz parte da arquitetura. A casa é um monobloco, como a gente chama, né? Não temos ali a casa principal e o anexo separados, eles compõem uma única fachada. Então a gente tem a casa principal com esse anexo de hóspedes num monobloco e tem a edificação de apoio que tem churrasqueira, caramanchão, As áreas banheiros, sociais, né? a área ali do churrasco, da festa, de receber os amigos, e ainda tem um pouco mais abaixo, que o terreno é um declive enorme de acho que 14 metros. Muita coisa. E lá embaixo a gente tem a quadra de beach tênis mais um anexo que é um apoio ao beach tênis, que tem banheiro masculino, feminino, duchas para o pessoal sair ali do beach tênis, a turma se refrescar. E como o terreno vai de uma rua a outra nessa descida, a gente tem uma garagem para 6 carros na rua mais alta, na principal, e lá embaixo, na rua secundária, tem uma garagem para mais 4 carros. Então, acredito que a soma fica mais de 1.000 metros quadrados, que a última vez que eu somei não somei essa garagem de 4 carros. Então passou dos 1.000 metros. Passou, deve ter uns 1.100 metros quadrados. Eu acho que é uma das maiores casas ali daquela região, né? Do Porto das Dunas lá. Eu não conheço outra com essa imponência. Porque normalmente aquela região são casas de veraneio. E normalmente casas de veraneio elas não são tão grandes. Para a família curtir os finais de semana, como uma casa de veraneio. Mas, como a gente falou agora há pouco, existe sempre a projeção do futuro, porque um imóvel é algo duradouro. Já se conversou lá atrás, no começo do projeto, que essa casa pode virar a moradia deles, sim, né? É uma família que vai se aposentar, né? É uma família que vai querer uma vida mais tranquila daqui a alguns anos, e a casa já foi projetada para que eles também um dia estejam morando lá. Bacana. Antes da gente começar a entrar mais profundamente no assunto dessa casa,
Eu vou pedir os meninos para eles estarem mostrando aqui para a gente as fotos desse projeto. Sim. Que primeiramente nós vamos mostrar as imagens da casa e depois nós vamos mostrar algumas imagens da obra. Aí, Eveline, cada foto dessa eu queria que você fosse falando um pouquinho o que é cada ambiente desse, assim. Aí a gente está vendo a área de lazer. Esse lado, essa fachada toda, ela é voltada para o mar, ela tem vista para o mar. Aí é o anexo do beach tênis, ela tem banheiro masculino, feminino. Mais uma vez, a fachada que tem vista para o mar tem 5 suítes em cima, com vista para o mar. Embaixo tem varanda, sala de cinema. Essa daí é a fachada principal, Essa é a fachada né? principal. Aí a principal vendo um pouquinho da lateral, e essa lateral aqui é o anexo dos hóspedes. Olha, mais uma vez a gente vê na fachada que vê o mar. Essa é a fachada a lateral, a garagem aí para 6 carros, tem 3 e 3, né? 3 atrás de 3. Aí é um detalhe da entrada principal. E essa é a entrada principal. Eu quis trazer essa volumetria com esse plano de telhado, telha cerâmica, quis trazer essa referência para o projeto, para não ser um projeto só de uma volumetria muito rígida. Sim. Eu quis trazer esse jogo de volumes com diagonais, para também não fazer uma casa toda perpendicular, planos perpendiculares a planos. Então eu quis quebrar um pouco dessas superfícies perpendiculares e trazer um pouco dessas linhas diagonais, mas não só com uma visão estética, porque eu não consigo projetar apenas pela estética. Meu projeto sempre começa a obra já como é que ela está hoje em dia. Essa daí é como já está. Olha só, o desnível foi vencido por alguns patamares até chegar na quadra de beach tênis. Você vê aqui por essa lateral, a lateral como desce o terreno. Aí a entrada principal da casa, o telhado como está lindo. Tá incrível. E aí a gente está vendo novamente as imagens. Aí é o deck com caramanchão de madeira natural. Então aqui embaixo, toda essa fachada envidraçada embaixo é varanda, sala de cinema, área de lazer da casa. E aí assim, a forma dessa casa ela é decorrente de fatores, principalmente. Sempre meu projeto sempre começa por 2 grupos de fatores muito que eu considero muito importantes. São os fatores naturais, as características da região, de onde vem a ventilação, de onde vem o sol nascente, sol poente. Aqui para o Ceará, o sol poente é assim, gritante, Sim. né? A gente tem que considerar esse fator climático no projeto sem exceção. E outro grupo de elementos que eu levo em consideração são os desejos da família. A necessidade, quantos quartos elas precisam, qual o dimensionamento daqueles quartos. Então existe um pré-dimensionamento, né? Garagem para quantos carros e banheiros e é um programa de necessidades bem detalhado. Então, são as características do terreno e as características da família. Atendendo, quando eu consigo, através dos primeiros rabiscos, croquis, eu desenho muito à mão ainda, quando eu consigo posicionar a casa, setorizar a casa, quando eu consigo montar um quebra-cabeça que atende aquela arquitetura de uma forma confortável termicamente falando, tem que existir conforto térmico. Eu não consigo visualizar a arquitetura sem conforto térmico. E, obviamente, ergonômico, sim, funcionalidade, tudo. E essa questão do programa de necessidade sendo atendido. A estética, a beleza, ela é obrigatória também. Eu acho obrigatório. Eu não vou atender tudo isso e fazer uma casa feia. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Mas ela não pode se sobrepor o restante das coisas. Ela não pode ser bonita por ser bonita. Ser estética, linda, maravilhosa e zero funcional. Uma linha diagonal porque eu acho bonito diagonal. Vou fazer uma curva porque eu acho lindo as curvas. Não. Sem um porquê, né? Sem um porquê não existe. Por que eu desalinhei os blocos dessa casa e criei algumas diagonais? Porque quando eu inclinei a casa 15 graus em relação ao mar, né? Se eu tenho aqui o mar paralelo e poderia fazer uma fachada paralela ao mar. Aí não, eu não optei fazer assim porque a ventilação predominante, a intensidade, os ventos mais intensos vinham dessa diagonal, né? E não de frente para o mar. Assim. Então eu virei a casa assim, de frente para os ventos. E virou de frente para o vento e não perdeu a vista. Então, na verdade até aumentou, porque aí com isso, ao invés de eu ter a largura do terreno, qualquer geometria básica a gente entende, né? Se eu tiver uma linha paralela e eu inclinar assim, a diagonal é maior, né? Então eu consegui, com essa diagonal, ter uma fachada mais comprida.
Legal. A fachada sendo mais comprida, eu colocaria mais quartos. Então, eu consegui colocar 5 suítes com vista para o mar, das 7 que são. Olha Né? só. São 7 suítes, 5 ficaram com vista para o mar e 2 que são suítes de uso mais eventual, porque isso tem que ser considerado na arquitetura. O que é que vai ter um uso mais constante, não é? Onde vai ter uma maior permanência e onde vai ter uma menor permanência, e a gente vai criando uma hierarquia entre os ambientes da casa. Das necessidades, né? Sim. Real do cliente. Aqui, você já respondeu, eu nem cheguei a fazer as 2 primeiras perguntas, já viu a resposta de tudo. Porque além da estética, quais foram os principais desafios técnicos e funcionais para a concepção do projeto da Casa Maltina e como você conseguiu superar? Porque assim, uma casa daquela, para ela chegar nesse estágio que a gente viu aqui agora lá, ela já construída, concretada, coberta, já entrando em fase de acabamento, foram inúmeros os desafios. Surpresas de obra, porque obra é uma caixinha de surpresa. Uma coisa é estar aqui no papel, outra coisa é chegar lá na hora da execução e conseguir executar do jeito que foi planejado, projetado. Então, esses desafios, quais foram, como foram e como foram sanados. Porque foram sanados, que a casa já está, a lei já... Foi. O desafio realmente foi começar a resolver esse programa de necessidades da família num terreno tão inclinado, tentar colocar para o máximo de ambientes possível dentro dessa casa a ventilação natural, tentar evitar o máximo possível que ambientes importantes recebessem um sol poente. Então, isso assim, para mim é uma diretriz em qualquer projeto. Então, esse vai ser o meu desafio em todos os projetos, não só nessa casa, né, que eu chamo de Casa Maltina. Esse é o meu desafio em todos os projetos. E o desafio específico aí do terreno, a inclinação, né, uma inclinação muito grande, e os clientes queriam uma casa plana. Então, nem aquela ideia bonita que todo arquiteto deseja fazer um dia, uma casa que vá descendo, casa cheia de desníveis, né? O sonho dos arquitetos fazer uma casa conceitual cheia de desníveis. Não dava para fazer aí porque eles queriam uma casa acessível, porque eles têm mesmo pessoas... Mesmo com declínio, ela fosse mais plana possível. A casa em si, o piso térreo plano, o piso superior plano. Não tem um piso térreo assim, eu tenho uma sala, depois desce degrau, tem varanda, depois desce degrau, tem... Não podia ser assim, porque eles têm pessoas na família que são cadeirantes. Sim. E eles precisavam que essas pessoas pudessem acessar a casa toda. Tivesse acessibilidade. Então a casa, o pavimento térreo é todo acessível, é todo plano, a pessoa circula por todos os ambientes, vai para a varanda, vai para o deck, vai para a piscina, e temos elevador na casa para o pavimento superior. O maior desafio é levar até a quadra de beach tênis, porque realmente a inclinação é muito grande. E até o momento que a gente está tentando trabalhar isso na obra, se a gente vai colocar algum tipo de elevador, né, para a área externa, porque no começo, chegar até a quadra de beach tênis era uma coisa que os clientes consideravam desnecessário. Eles falavam, não, essas pessoas da família, como são pessoas mais idosas, elas não vão ter necessidade de ir até o beach tênis. Hoje eles já pensam diferente e a gente está tendo que vencer esse desafio do momento, que é fazer um ajuste na obra para que essas pessoas cheguem na quadra de beach tênis porque elas querem assistir. E até mesmo que um projeto desse, ele demora muito tempo, ele não é da noite para o dia. Aí as pessoas amadurecem, evoluem. Né? As necessidades vão mudando, sim. Vai surgindo novas necessidades, sim. Como não existe agora, existe. Às vezes uma pessoa não tem nenhuma limitação física, passa a ter. Sim. Né? Então, isso faz com que algumas mudanças aconteçam mesmo. Eu acho que é hipocrisia ou mentira quem fala que do começo ao fim de um projeto e obra não tem ajuste, não tem mudança, não tem imprevisto, não tem alteração, tá tudo previsto no projeto, tá tudo aqui desenhado. Por menor que seja a obra, não sai do jeito tem que está vida. desenhado. O projeto ele tem vida porque as pessoas têm vida, a obra tem vida, coisas acontecem, todo dia tem alguma história, algum caso para a gente resolver lá. É verdade. Eveline, eu lembro a primeira vez que nós conversamos sobre essa obra, e a primeira coisa que você falou, gostei muito que essa iniciativa partiu de você viu uma necessidade real, então assim, você pensa fora da caixa, você tem uma mente aberta para a tecnologia hoje. Infelizmente, alguns profissionais hoje, eles são muito fechados para a tecnologia, ainda não entenderam que a tecnologia, ela é tão importante quanto um projeto luminotécnico bem feito. Sim. Ela é tão importante, a tecnologia, como ter um bom projeto de marcenaria,
ela é tão importante como ter uma boa equipe de engenharia. A tecnologia hoje, principalmente numa casa dessa, de mais de 1.000 metros de área construída, precisa ter. É um projeto, é uma casa que não existe a opção de não ter. Sabe por quê? Penso assim também. Se uma casa dessa não tiver, os clientes, os proprietários da casa, eles nunca, eu falo com propriedade o que eu estou dizendo, eles nunca vão conseguir usufruir 100% da casa deles, em Sim. todos os aspectos. Sim. Porque uma casa dessa tem um investimento financeiro altíssimo em tudo. Um projeto luminotécnico, as próprias luzes que foram compradas, a quantidade de ar-condicionados que tem na casa. Então, assim, é uma infinidade de coisas que tem numa casa dessa que você controlar tudo no manual. Manualmente, 1 a 1 é inimaginável, né? Porque é 1 por 1. Manualmente é 1 por 1. Você vai controlar cada interruptor, cada ar-condicionado, cada televisão. E nós estamos falando de 1.000 metros quadrados. A gente não está falando que saiu do quarto, está aqui do lado da sala e foi lá e apertou o interruptor, não. A gente está falando de uma casa que é muito grande. A luz do portão, a luz lá do beach tênis. Eu quero desligar ou eu quero ligar. Eu estou deitada na minha cama. Como é que eu faço? Isso, sabe? Então, assim, primeira coisa que eu queria te parabenizar por essa mente aberta e pelo seu entendimento da importância da tecnologia. Sim. De você ter priorizado a tecnologia, que foi uma coisa que você fez isso. E nessa casa foi verdadeiramente necessária a minha intervenção nesse sentido, porque, por incrível que pareça, talvez as pessoas não imaginam, não saibam, mas os clientes não queriam, né? Sim. Eu te contei essa história, os clientes não queriam. Eu falei, Erivelton, o que eu faço? Os clientes não acham necessário, porque eles falam que não tem problema, se tiver no quarto, esqueceu de apagar a luz lá de baixo, não tem problema, eles vão apagar. E assim, muito tranquilos, tipo, me remete um pouco àquela situação de que, embora sejam pessoas que têm acesso ao bom, a tudo que é do bom e do melhor, né? São pessoas com poder aquisitivo para isso, são pessoas com conhecimento, são pessoas que têm acesso, não é por falta de informação, mas é por não estar, talvez, no momento em que interpreta a tecnologia como algo que você não pode abrir mão, é essencial. Ainda não é essencial para eles, mas se torna essencial assim, ó. Assim, da noite pro dia, igual o celular, a gente não tinha nem achava importante. No dia que a gente passou a usar, a gente não solta mais, né? Tá aqui em cima da mesa, nem usando, mas tá aqui. A gente dá com ele do lado. Tem que estar, porque se não tiver, é como se estivesse faltando um braço, né? E foi de repente que a gente transformou o celular em essencial, porque a gente nem tinha. E vivia muito bem. Eu fiz quase a faculdade de arquitetura inteira. Eu digo para minha filha de 10 anos hoje, que nem acredita quando eu digo isso, mas minha filha, eu fui ter um celular no final da faculdade. E o celular só ligava e só mandava mensagem de texto. Era só para ligar, alô? E assim, antes de ter, ele não fazia falta para mim. Então tem coisas que elas só passam a ser essenciais na sua vida quando você experimenta as vantagens que aquilo lhe traz. E aí você não abre mão. Eu já falei em alguns podcasts aqui, isso, não é a primeira vez que eu vou falar. O cliente, o consumidor, ele passa a ter 2 fases. A primeira fase que ele viveu sem tecnologia, que ele pensava que estava tudo bem e não sentia falta. A partir do momento que ele experimenta, que ele vê o benefício, que ele vê todas as vantagens que traz para ele, ele não vive mais sem. Com certeza. Experimentou, pronto. Não tem volta, é um caminho sem volta. E o caso desses clientes também, né? Não sei se você lembra, tinha uma questão também. Primeiro que eu acho que eles não achavam que seria tão necessário a automação, a tecnologia, né? Essa inovação toda na casa deles, porque talvez eles mesmos não estivessem ainda conseguindo enxergar a nova dimensão da casa deles. Porque eles hoje moram num apartamento, sei lá, deve ser de 250 metros quadrados, e agora é uma casa de 1.000. Sim. Aí eles devem fazer uma reflexão sobre, mas no meu apartamento eu tenho, lembra que eles comentaram que tinham, e eu nem uso porque parou de funcionar, e eu não quero nem mais dar manutenção naquilo. Que também é o problema da tecnologia de má qualidade, né? Falou tudo. Você tem uma coisa que não funciona, você tem uma internet travando, você tem um celular com processador lento, você tem um celular com a câmera ruim, e tudo isso você perde o interesse. Total.
né? Aí quando você conhece o que funciona, o que é rápido, o que te entrega uma eficiência boa, aí sim. Então acho que era o que estava faltando, né? E eles, nessa resistência, eu consegui, né, com uma certa insistência, ainda tem esse lado que tem que ser muito delicado assim na nossa profissão. É a gente insistir com moderação, porque a gente não pode ser invasivo. Saber conscientizar, a palavra certa é isso. É a insistência, porque a gente sabe que lá na frente vai haver um arrependimento, e quando eu enxergar aquele arrependimento no meu cliente, eu vou me sentir mal por ele também, eu vou sofrer junto com ele, eu vou chorar junto com ele, nós dois choramos. Por que nós não fizemos isso? É isso. Então, quando eu sei que esse arrependimento ele vai vir, aí eu insisto, eu digo, você vai se arrepender, você vai se arrepender. Parece que eu tenho uma bola de cristal assim, você vai se arrepender. E eu acho isso muito válido, sabe, Eveline? Porque o cliente, na maioria das vezes, ele é leigo. É. Então, quando você, como profissional, faz esse papel de conscientização, porque o arquiteto, o design de interiores, ele não é simplesmente para subir uma casa ou para arrumar uma casa. Eu acho, se eu estiver errado, pode me corrigir, mas eu acho que faz parte do papel de vocês a conscientização de um todo que possa envolver no projeto. Você tá certíssimo. Aí cabe ao cliente dizer, não quero. Porque você tira uma responsabilidade sua. Claro, tem que orientar em tudo. A gente tem o conhecimento técnico para especificação, né? Por isso que é muito importante o arquiteto, nesse momento do contato com o fornecedor, das reuniões com o fornecedor, da escolha do fornecedor. Porque a gente sabe escolher o que é melhor com critério. Sim. Não é o que é melhor porque está na moda, o que é melhor porque tem muitos seguidores no Instagram. É o melhor com critério técnico. Né? Então, o cliente funciona, não é modinha. O cliente quer escolher um porcelanato que a gente sabe que não é o adequado, é obrigação orientar. E às vezes é até obrigação você criar mesmo empecilho, porque se o cliente te insiste e vai e bota um porcelanato, por exemplo, polido numa área molhada, você sabe até que a norma não permite isso. O cliente um não risco, sabe, gente. O cliente não sabe, então você chega e informa, a norma não permite isso. É escorregadio enfim. Aí tem tipo de vidro que é permitido pela norma que não é permitido. Acabamento de fachada acima de tantos metros tem que ser clipado, porque senão pode haver um desplacamento, pode cair. Então são conhecimentos técnicos que a gente tem obrigação de informar o cliente. Porque senão ele escolhe, eu quero botar. Ele não sabe o que está fazendo. Eu vou agora chegar num médico dizendo, eu quero tomar esse remédio. É isso. Eu vou tomar porque eu quero. Eu achei que ele é bonito, rosa. Eu gostei. É rosa, cheiroso. Ou então meu amigo tomou, quero tomar também. Não é assim, né? E existem profissões muito respeitadas que os profissionais são muito ouvidos, né? O caso que eu dei exemplo do médico é muito ouvido, porque ele é o mestre naquele assunto. Ele é o cara. É o conhecedor do assunto. E a gente tem culturalmente um respeito àquela figura conhecedora do assunto. Então, os arquitetos precisam ser enxergados dessa forma também, os engenheiros. Todas as profissões, na realidade. Todas as profissões, porque é quem sabe. Vamos escutar quem sabe falar do assunto, né? Assim, embora a gente sabe que em todas as profissões também existe aquele que não sabe, mas que finge que sabe. Aí é onde uma fala sua logo no começo, né? É difícil para o cliente escolher. É difícil escolher. Porque como identificar quem é que verdadeiramente sabe? É verdade. Eu sempre costumo dizer, isso acho que até é bíblico, a árvore é conhecida pelos frutos. Então é a mesma coisa os profissionais. Sim. Tipo, a sua história de 20 anos no mercado é mais do que consolidada. Por quê? O que ela deixou escrito, O que que ela fez? O que foi a história que você escreveu? É a mesma coisa de qualquer outro profissional. Sim. Então, assim, o básico que hoje o consumidor faz é pesquisar quando ele vai consumir alguma coisa. Sim. Até mesmo a empresa que ele vai comprar. É a mesma coisa lá na empresa, lá na loja, que eu sempre falo para o cliente, nós somos uma empresa, nós já estamos há 20 anos no mercado. Olha, a gente tem a mesma idade. Olha, a gente tá vendo? A gente não começou hoje, a gente não está fazendo a sua casa de laboratório, nós sabemos o que eu estou especificando. Sim. Se eu estou te colocando esse produto aqui, porque eu sei que esse produto vai funcionar, diferente do mercado que está cheio de amador. Sim. Pessoas que estão... E sabe o que é o pior? Que isso acontece com você também. Que diz que um produto que é testado, certificado, uma marca que já tem há 30 anos no mercado, que uma marca que tem 1 ano, que comprou no AliExpress,
faz a mesma coisa que essa marca faz. E o cliente, às vezes, por ser leigo, por falta de conhecimento, que isso não é errado. O cliente ele não tem que ter conhecimento de tudo. Cabe a duas pessoas dar essa diretriz para o cliente. Primeiro, o profissional que está acompanhando ele. E segundo, uma empresa que tem um know-how técnico. E da mesma coisa que eu falei, um histórico de obras entregues, um histórico, enfim, de tudo. Porque quando você, como profissional, indica uma empresa, você está indicando que você confia. Porque você sabe que o seu cliente vai investir dinheiro, vai investir tempo, ele vai pagar naquela empresa. Então você confia que aquela empresa vai entregar. Sim. E vai entregar funcionando. Porque é uma responsabilidade muito grande essa escolha, né? E vai te dar o pós-venda, o suporte, a assessoria total. Então é isso que faz a diferença no mercado. Por que tantos profissionais não conseguem desenvolver uma carreira? Porque não conseguem ter esse diferencial. Porque muitas lojas abrem e não conseguem ficar no mercado. Porque não conseguem ter esse know-how, não conseguem entregar o que promete, não conseguem ter um critério no que vende na loja. E aí vai falhando, e aí depois de muitas falhas, a clientela vai sumindo, né? Isso. Mas é muito difícil para o cliente hoje. Sempre que eu recebo alguém, uma nova família no escritório, que está ali começando uma conversa sobre um possível contrato, né? Eu olho bem assim, sinceramente nos olhos da pessoa, eu digo, eu sei o quanto é difícil para você essa escolha. Porque ela envolve confiança, porque eu posso dizer um mundo de coisa boa em relação ao meu projeto, mas todo mundo diz. Quem faz mal feito também diz. Sim. Quem faz mal feito também diz. E tem quem faça coisa ruim que sabe vender seu peixe melhor do que quem faz coisa boa. Verdade. Porque entra o lado assim, vendedor da pessoa. Infelizmente, né, existem grandes talentos às vezes por trás de maus vendedores. Né? E existem excelentes vendedores com péssimos talentos. É verdade. E aí é super difícil mesmo para o cliente essa missão. Eu digo para ele, eu sei o quanto é difícil. Mas assim, eu acho que também quando você é uma pessoa em quem as pessoas podem confiar, eu acho que a confiança, ela tá numa certa energia. Ela traz paz. A palavra certa é essa, ela traz paz. Ela tá no olhar, ela tá no tom da sua voz, ela tá em elementos que você vai aprendendo a ter. Eu mesma, eu também preciso confiar no cliente. Total. Então, às vezes, eu olho e sinto aquela energia boa, vai dar certo essa relação, vai ser boa. Então, tem que haver confiança, né? Tem que haver confiança porque a gente começa a fazer decisões, né? Junto com o cliente, dizer o que é importante para ele, dizer o que é melhor para ele. Já pensou, tu se imagina ouvindo alguém o tempo todo dizendo o que é melhor para ti, sem tu confiar nessa pessoa? Não tem como, né? É verdade. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas é como eu estou falando. O seu know-how, a sua experiência, o que você já fez. É a questão da história. Tipo, vamos voltar para o exemplo do médico que a gente utilizou. Um médico recém-formado que saiu da residência agora, ele não tem aquele mesmo know-how para aquele médico que já tem 30 anos de carreira. Ele já vai ter que se diferenciar de outra forma, né? Mostrar como os jovens arquitetos, vai ter que mostrar uma competência assim gigantesca, mas ali novo no mercado, né? Porque eu sempre falo, a teoria é lindo, mas a bagagem a gente consegue na prática. A nossa bagagem, o que a faculdade ensina, o que a gente aprende nos cursos é maravilhoso. Sim. Mas a gente sabe quando a gente vai para campo, para a realidade, não é aquilo. O que a experiência traz é completamente diferente, né? Então, é isso que nos torna diferente. É o nosso tempo de mercado, os tapas que a gente já levou da vida em obra, que a gente conseguiu do pepino, a gente conseguiu fazer uma salada, conseguiu resolver as situações. E são tantas coisas, né, que a gente aprende ao longo dos anos que por um período, nesse momento eu não tô dando nenhum curso não, mas houve um período em que eu resolvi transformar, foi ali em 2022, resolvi transformar tudo que eu tinha aprendido, né, ao longo na época eu estava com 18 anos de carreira, em ensinamentos. Eu queria mesmo dividir com outros arquitetos, né, mais jovens ou às vezes até mesmo contemporâneos, pessoas com experiências diferentes, e aí quis dividir com essas pessoas porque realmente assim, a bagagem que a gente acumula com a experiência, ela não tem na faculdade. É verdade. Então, Eveline, a gente já falou bastante sobre a Casa Maltina.
esse projeto que a gente está com previsão de finalização agora no meio do ano, né? Julho. A parte de obra de arquitetura, com certeza. Talvez ainda fique, né, um trabalho de decoração ali para depois desse prazo, né? Móveis e decoração, mas é isso. Mas em breve a gente vai estar com essa casa pronta. Vai. E assim, eu tô ansioso para ver tudo funcionando, tudo rodando. Porque foi um projeto tão esmerado, tão trabalhado, tão dedicado, tão diferente. Então, assim, eu estou bastante feliz de estar fazendo parte dessa casa, de estar fazendo parte desse marco da história. Porque, querendo ou não, é uma das maiores casas da região do Porto das Dunas. É uma casa, eu já fiz alguns projetos de casa de 1.000 metros quadrados, mas uma casa, podemos dizer, de praia, é a primeira que eu faço. Então, assim, é um projeto altamente inovador. Sim, sim. Que isso vai fazendo história. Não tem uma pessoa Com certeza, que passa naquela avenida do meu escritório que não também. veja. As pessoas comentam muito dentro do meu escritório, se tornou um projeto assim muito querido, muito especial, né, que envolve a dedicação de muitas pessoas da equipe. E por a gente também compartilhar muito sobre ele, utilizar o conceito do projeto da Casa Maltina, as soluções utilizadas na Casa Maltina como inspiração para outros profissionais, ele passou a ser muito conhecido também nas redes sociais, né? Então é muito, muito legal quando eu recebo mensagem das pessoas dizendo assim, eu passei em frente à obra, tirei até uma foto. Tá vendo? Tá virando ponto turístico. Parar e tirar uma selfie na frente da casa. Tá virando ponto turístico. E tem essa fachada bem interessante também, né? Onde eu decidi utilizar, não abrir mão de algo que está sendo cada vez mais deixado de lado, que é o telhado, né? Uma referência tão interessante na nossa arquitetura, o telhado, a estrutura de madeira. Então eu resolvi utilizar justamente no volume mais alto da casa, né? Então acaba que de longe as pessoas dizem que eu vi o telhado da Casa Maltina. Eveline, a gente teria horas e horas para falar da Casa Maltina, mas antes de a gente finalizar esse bate-papo super gostoso, com muito conhecimento, com muita dica bacana que você falou, sua experiência aí de 20 anos de mercado, que 20 anos são 20 dias, é uma bagagem enorme que você carrega. Eu vou fazer algumas perguntas assim, fora da Casa Maltina, Eveline Sampaio. Sim, eu acho ótimo. Eveline Sampaio hoje na arquitetura local. Qual é o posicionamento da Eveline hoje? Qual é o intuito da Eveline hoje como profissional, como uma arquiteta de destaque, uma arquiteta de alto padrão hoje dentro do mercado local? Eu acho que é o mesmo de sempre, só que com mais maturidade, que é entregar sempre projetos racionais, projetos que, por mais que exista também aquele desejo do cliente do alto padrão, de ter um imóvel de alto padrão, o que seria esse alto padrão para mim? Né? Para mim, o alto padrão não está no preço do objeto, no preço da coisa, mas naquilo que ela entrega de solução. Então, se eu consigo resolver com tecnologia, com conforto, com ergonomia, com estética, se eu consigo resolver um projeto com valor de metro quadrado menor do que um outro, né, para mim, esse é o alto padrão da solução de arquitetura. Então, é você solucionar a arquitetura com sua mais alta qualidade. Então, esse é o amadurecimento que eu trago de anos de profissão e de vida também, né, de uma pessoa que eu acabo que vivo muito dentro do luxo por causa do padrão de alguns clientes, mas eu não alimento o luxo, não vejo essa necessidade, eu não vejo como essencial. Eu vejo como essencial a arquitetura de qualidade. Então, assim, o conceito da arquitetura, para mim, está acima de tudo. A arquitetura como solução de vida, como melhoria de qualidade de vida, como transformação da vida das pessoas. Às vezes, a arquitetura ela pode até agregar, ela pode fazer famílias mais felizes, ela pode fazer ambientes de trabalho mais eficientes, mais produtivos. Então, para mim, mais agradáveis. Para mim a arquitetura ela tem esse poder e é minha função utilizar esse poder na arquitetura. Eu acho uma pena, eu acho triste, lamentável quando eu vejo no Instagram, nas redes sociais, projetos vazios que eu consigo enxergar. Eu vejo um projeto que eu sei que muita gente olha e diz que lindo, que espetáculo. Porque hoje é muito fácil vender o lindo, porque você faz uma imagem 3D incrível, realista, e aí você olha assim, aí você começa a dissecar aquela imagem, enxergar um monte de problema. E aí eu fico triste, porque eu vejo, essa arquitetura não tem essência, essa arquitetura não tem às vezes nem tem arquitetura. valor.
às vezes foi decorado. Às vezes é o luxo pelo luxo. É isso, você vê aquilo, é glamour, é riqueza, é luxo, é sofisticação e é vazio de conceito, é vazio de solução, é vazio de resolução. E aí, para mim, isso é triste, é a arquitetura vazia. Entendi, verdade. Mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. A tecnologia hoje, na vida pessoal, profissional da Eveline Sampaio, qual a representatividade dela? Olha, eu não vou mentir que eu sou uma pessoa que eu vou entrando na tecnologia devagar. Eu sou aquela pessoa que demorou a usar o computador. Enquanto todo mundo já usava o computador, eu olhava assim para o botão e ficava com medo se eu ia apertar o botão certo. Ou se eu ia apertar o botão errado e ia quebrar o computador. Então, assim, é engraçado porque para mim isso é um desafio, mas que eu vejo que a importância é tão grande que eu me desafio. Eu me desafio a aprender coisas novas, a utilizar coisas novas, a usar um aplicativo novo, a evoluir em qualquer tecnologia que eu sei que me entrega mais resultado, que eu sei que vai me entregar mais eficiência, que eu sei que vai me entregar mais conforto. E eu vejo muitas pessoas como eu represento muita gente tem medo de usar a tecnologia por não saber. Vai travar, vai dar defeito, vai quebrar, mas ela é incrível, né? O que traz de qualidade de vida, o que traz de solução é incrível. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras pessoais. Eu tenho, mas eu quebro, eu enfrento. Por isso o motivo da pergunta foi: o que é a tecnologia na sua vida pessoal e na profissional? Então. Porque o que acontece, como você falou, a sua fala representou muitas pessoas, representou muitos profissionais da arquitetura e do design. Por ele não gostar de tecnologia, ele não incentiva que o cliente dele goste. Então, mas assim, a minha relação não é nem não gostar, eu acho incrível. Às vezes é um desafio de saber, conhecer. A gente cria alguns bloqueios de, como é que eu vou pegar um tablet desse na minha mão? Como é que eu vou usar? Hein? Como é que eu vou ligar todos os meus ar-condicionados? Como é? Hein? Como é que eu vou... Sabe aquele bloqueio que algumas pessoas têm? E aí, por causa dessa mínima resistência, elas dizem, não, eu prefiro apertar o botão na parede, não é? Tem muita gente que é assim, mas assim, mas eu tenho conhecimento, que aí quando entra o conhecimento técnico, eu tenho conhecimento, eu sei o que aquilo entrega, eu sei o que aquilo é capaz de fazer. Então, eu penso, eu tenho que aprender. Eu preciso. Pelo amor de Deus, eu preciso. Porque senão vai ficar para trás. Não. Vai ficar ultrapassado. Eu sempre digo, o profissional hoje, que ele não projeta a tecnologia, ele está ultrapassado. Sim. Que ele não indica a tecnologia porque ele está ultrapassado. Então, é sempre assim, é super interessante. A Eveline ali, pessoa, a Eveline profissional que vai para eventos, que escuta palestras, que conhece a tecnologia, que conhece o lançamento, que é apresentada ao que pode fazer, e essa piscina, que a água aquece, que a água esfria, que a luz acende, que não sei o quê. Tudo que se faz assim é no botão você faz tudo. Aí eu olho aquilo, meu Deus, né? Aí... Pronto, aquilo naquele exato momento eu entendo que não se pode pensar em determinados projetos, determinado padrão, determinado valor de metro quadrado, determinado tamanho, sem se pensar nesse tipo de facilidade, nesse tipo de modernidade, de solução, que até por uma responsabilidade com o mercado, que se você faz uma casa dessa, como a Casa Maltino, por exemplo, e ela não tem absolutamente nada de tecnologia, ela é uma casa ultrapassada. Total. Ela é uma casa que até vai ter dificuldade de, se um dia quiserem vender, vai ter dificuldade de ser vendida, porque ela vai ter que ser uma casa completamente reformada. Sim. Então as pessoas elas têm que pensar nisso até assim. Eu não gosto de tecnologia, mas pense na sua casa como um imóvel, um patrimônio. Sim. Que você tem que ter ali contemporâneo. Total. E tem que estar ali dentro do seu tempo, né? Hoje em dia você vai comprar um carro que não tem mais tecnologia, não tem nada, tem ar-condicionado, não tem câmbio automático, tem nada se você for um colecionador, né, de antiguidade. Sim. Só isso. se for nesse caso, porque senão você vai querer comprar um carro com todas as comodidades que ele tem. Então, pelo menos assim, no mínimo, a pessoa tem que enxergar que o seu imóvel tem que estar dentro daquela época. E tem que ter um dentro do seu tempo. Tem que ter um mínimo. Existe um mínimo. Tem que ter um mínimo, hoje em dia. Eu sempre falo para alguns clientes, até para alguns profissionais, não é obrigado a ser a casa mais tecnológica do mundo, mas o básico tem que ter.
Sim, porque o básico ele se tornou necessário. sim. Ele sim, não é mais o luxo. Sim. Porque a gente se Eu falava há acho 10 que é anos quase na atrás era mudança luxo, do lampião para a lâmpada incandescente. é isso. É. A lâmpada incandescente surgiu, aí eu vou deixar de usar, vou continuar com a lamparina. É. Não dá, né? Não dá. A gente tem que Acompanhar. Tem que acompanhar, tem que acompanhar. Então, Eveline, que papo gostoso, que bate-papo bacana. Esse projeto aí, como você sabe, eu sou apaixonado por esse projeto, por isso que o tema que eu escolhi foi esse para você. Nós poderíamos Também falar de adoro. vários temas Sim. pelo seu know-how, pela sua bagagem. Então, decidi falar sobre a Casa Maltina, desvendando, porque aí as pessoas passam e veem a casa já basicamente pronta, mas não sabem o que se passou por trás, não sabem as dificuldades que tiveram. E a vida é isso. É sobre superar as dificuldades, nosso lado profissional, todo dia tem um desafio novo, uma dificuldade nova, e o diferencial tá como essas dificuldades são resolvidas, Exato. e tá aí o projeto lindo, maravilhoso, quase pronto. Daqui a alguns meses a gente fala dele pronto, mostra as Exatamente, imagens vamos aí. fazer um vídeo lá incrível dele pronto. Então queria te agradecer demais, Eveline, Eu a que tua agradeço. disponibilidade de abrir aí o seu know-how de conhecimento, de dividir, como mesmo você falou, que há Adoro. alguns anos atrás fez cursos para dividir, para Sim. ensinar. E quem divide multiplica, isso é fato. Ah, eu adoro. Pode me chamar para falar que eu falo. Adoro. Adoro dividir, contar história. Então, Ensinar. muito obrigado mesmo. E depois vamos marcar, vamos fazer outros podcasts, Bora. falar de outros temas, que assunto não vai faltar. Não. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada, Liberta. Então, estamos finalizando mais um episódio do Falando de Obra. Espero que vocês tenham conseguido absorver, tenham visto a necessidade da tecnologia, o quanto ela é importante, o quanto ela soma, o quanto ela agrega nos projetos. E que ela é fundamental. Não dá mais para a gente viver sem tecnologia. Nós estamos vivendo uma era super tecnológica. Então, acompanhe a gente, segue nossos canais oficiais, YouTube, Spotify, Instagram, para você não perder nada, porque os conteúdos estão riquíssimos. Então, até o próximo episódio. Show. Foi.